Um homem entra numa barbearia e exige que lhe cortem o cabelo. Carlos Pina pede-lhe apenas que espere, enquanto termina o almoço. A exigência é repetida. Segundos depois, Carlos cai morto. O atirador sai para a rua. Bruno Neto pergunta se aquilo era necessário. É a segunda vítima. Fernanda Júlia grita. É a terceira. Fábio Ferreira corre. Uma quarta bala atravessa a montra por cima dele. Um jovem foge depois de ver os corpos. Hugo Pereira acredita que poderá ser o próximo. Às 13h25, 3 pessoas estão mortas e o autor dos disparos já desapareceu. Antes da barbearia, Fernando Silva tinha mostrado a arma e provocado desconhecidos num restaurante. Depois do crime, desapareceu durante 7 dias. No julgamento, a questão central seria outra: doença mental ou responsabilidade plena? Esta é a reconstrução do triplo homicídio da barbearia. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. A rua Henrique Barrilar Ruas atravessa o bairro do Vale, na freguesia da Penha de França, em Lisboa. Foi ali que Carlos Pina transformou uma aptidão, descoberta mais tarde na vida, num negócio próprio. Antes de se tornar barbeiro, trabalhou na construção civil, como vigilante, como taxista e em diferentes trabalhos ocasionais. Quando experimentou cortar cabelo, percebeu que tinha encontrado uma vocação. A Grande Pente nasceu desse percurso. O espaço não funcionava apenas como barbearia. Moradores descreviam-no como ponto de encontro e lugar de conversa. Jovens passaram por ali para aprender o ofício, ganhar experiência e, em alguns casos, abrir os próprios espaços. Carlos crescera naquela comunidade e decidiu permanecer ligado a ela. Tinha 43 anos, era pai de 5 filhos e participava na vida do bairro. Depois da sua morte, cerca de 300 pessoas estiveram no funeral. A Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de pesar pelas 3 vítimas. Na tarde de 2 de outubro de 2024, Carlos trabalhava com Fábio Ferreira. Os dois tinham ido buscar comida. Quando regressaram, Fábio começou a cortar o cabelo a um jovem de 17 anos. Carlos preparou-se para almoçar. Junto à entrada encontravam-se Bruno Neto e Fernanda Júlia. Bruno tinha 36 anos e era taxista. Fernanda, luso-brasileira, tinha 34. Viviam na zona de Alenquer e estavam a construir uma casa. As notícias iniciais divergiram sobre a razão exata pela qual Bruno e Fernanda estavam naquela zona. Algumas disseram que iam à barbearia, outras apontaram uma lavagem automóvel próxima. Os elementos tornados públicos confirmaram o essencial. Estavam junto ao estabelecimento. Não tinham conflito conhecido com Fernando Silva e não participaram na recusa que antecedeu o primeiro disparo. Antes de avançar, é importante fixar os seus nomes: Carlos Pina, Bruno Neto e Fernanda Júlia. 3 pessoas com filhos, trabalho e projetos próprios. Nenhuma delas poderia antecipar que uma espera de poucos minutos terminaria numa sequência de disparos. Fernando Silva tinha 33 anos e vivia perto da barbearia. Não era um desconhecido. Fábio contou que ele aparecia no estabelecimento com normalidade e, por vezes, levava um dos filhos. Essa familiaridade torna o ataque mais perturbador. Carlos não recebeu alguém que nunca tinha visto. Recebeu uma pessoa que conhecia o espaço, os trabalhadores e a rotina. No julgamento, surgiu ainda um episódio anterior num restaurante da zona do Saldanha. As reportagens não são uniformes sobre a distância temporal exata entre esse confronto e os homicídios. O ponto seguro é este. Aconteceu antes do ataque e foi tratado em tribunal como antecedente relevante. Segundo os testemunhos divulgados, Fernando provocou clientes, dirigiu comentários hostis a cidadãos brasileiros e mostrou a arma que transportava. A mulher que o acompanhava pediu-lhe que parasse. Familiares e conhecidos intervieram e a situação terminou sem disparos. Não é possível afirmar que, naquele momento, Fernando já tivesse decidido atacar Carlos. Mas um facto permanece. Depois de um confronto público em que a arma foi exibida, ele continuou a circular com ela e entrou noutro espaço onde havia várias pessoas. Para o Ministério Público, o episódio mostrava que Fernando reconhecia as pessoas, escolhia quem confrontar e ajustava o comportamento às reações que recebia. A defesa apresentaria outra leitura: um homem afetado por doença psiquiátrica, cuja responsabilidade poderia estar diminuída ou até excluída. Depois, Fernando regressou ao bairro do Vale.
Entrou na barbearia, acompanhado por Hugo Pereira, amigo da família. A reconstrução mais detalhada do início do ataque veio de Fábio Ferreira. Segundo ele, Fernando entrou irritado e exigiu que Carlos lhe cortasse o cabelo. Carlos respondeu que estava a almoçar e pediu-lhe que esperasse. Fernando repetiu a exigência. Carlos manteve a resposta. A ordem foi dada uma terceira vez. Não houve uma discussão longa, uma luta ou uma ameaça física de Carlos. Havia um cliente que não aceitava esperar e um barbeiro que ainda não tinha terminado a refeição. Então Fernando aproximou a arma da cabeça de Carlos e disparou. O jovem que estava na cadeira disse em tribunal que não viu a arma. Ouviu os tiros e percebeu que Fernando entrara zangado, dando ordens para ser atendido. Hugo Pereira, que também estava no interior, apresentou uma diferença importante. Afirmou não ter ouvido qualquer troca de palavras antes do disparo. Um documentário rigoroso precisa preservar essa divergência. Fábio descreveu as 3 exigências. O jovem confirmou a entrada irritada e as ordens. Hugo disse não ter escutado a conversa. Ainda assim, nenhum deles divergiu sobre a identidade do atirador, a morte de Carlos ou a fuga que se seguiu. Hugo contou que cumprimentara Carlos e Fábio e que se preparava para sair quando ouviu o tiro. Viu Carlos cair e fugiu, por acreditar que poderia ser a próxima vítima. Dentro da barbearia, Fábio acabara de ver o colega ser morto. O jovem permanecia junto à cadeira. Carlos estava no chão e Fernando ainda segurava a arma. O primeiro disparo já tinha destruído uma família. Os seguintes nem sequer tiveram a espera pelo atendimento como pretexto. Fernando saiu para a rua. Bruno Neto estava junto à entrada. Segundo Fábio, ao perceber o que acontecera, perguntou: "Era preciso isto?" Fernando virou a arma contra ele e disparou à cabeça. Fernanda gritou. O terceiro disparo atingiu-a também na cabeça. Bruno e Fernanda não tinham recusado um corte de cabelo. Não tinham ameaçado Fernando. Não existia conflito anterior conhecido entre eles. Estavam diante de um homem que já tinha matado e continuava a escolher novos alvos. A sequência foi extremamente rápida. As 3 vítimas ficaram sem possibilidade real de defesa. No interior da barbearia, Fábio percebeu que precisava de sair. O jovem de 17 anos teve a mesma reação. Fugiram em direções diferentes. Fernando ouviu o movimento, voltou-se e apontou a arma para Fábio. Fábio baixou-se por instinto. A bala passou por cima e atingiu a montra. Essa diferença de centímetros impediu uma 4ª morte. O jovem correu pela rua, olhou para trás e viu os 3 corpos. Entrou no primeiro autocarro que encontrou. Mais tarde, só prestou depoimento depois de Fernando sair da sala de audiências, porque continuava com medo. Fábio regressou por instantes à barbearia para procurar o telemóvel e verificar Carlos. Já não havia nada que pudesse fazer. Voltou a fugir. Hugo também escapara depois do primeiro tiro. Em poucos segundos, 3 pessoas tinham sido mortas e 3 testemunhas tinham conseguido sair vivas de um espaço onde qualquer movimento podia atrair outro disparo. Às 13h25, a Polícia de Segurança Pública recebeu o alerta para a rua Henrique Barrilar Ruas. Quando agentes e equipas de emergência chegaram, Carlos, Bruno e Fernanda estavam sem sinais vitais. Os óbitos foram declarados no local. Fernando Silva já tinha abandonado o bairro. A cena dava uma resposta imediata sobre quem tinha sido atingido, mas não explicava a passagem de uma recusa banal para 3 homicídios. Carlos foi o primeiro alvo. Bruno e Fernanda tornaram-se vítimas depois de reagirem ao que acabara de acontecer. Essa mudança da irritação dirigida a uma pessoa para a violência contra quem estava por perto seria central para compreender a gravidade da sequência. A bala que falhou Fábio não encerrou o crime para ele. No julgamento, contou que passou a tomar antidepressivos, perdeu a capacidade de trabalhar como antes e viveu períodos de medo constante. Em casa, chegou a manter uma faca por perto, convencido de que alguém poderia entrar e atingir o filho. Quando voltou a ver Fernando na primeira sessão do julgamento, mais de um ano depois, sofreu uma crise de ansiedade e saiu da sala sem conseguir permanecer diante dele. O jovem que fugiu de autocarro também carregou o medo para fora do bairro. O cuidado em só falar sem a presença do arguido mostra que a sensação de perigo não terminou quando os disparos cessaram. As consequências alcançaram ainda crianças que nem sequer estavam na barbearia. Carlos deixou 5 filhos. Fernanda deixou 2. O mais velho soube da morte pela televisão. E, segundo a família, passou a apresentar nervosismo e dificuldades na escola. A filha mais nova de Fernanda e Bruno perdeu os 2 pais no mesmo instante
e passou a ter pesadelos. O ataque durou segundos. Para os sobreviventes e para os filhos das vítimas, a duração seria outra. A violência do caso gerou explicações imediatas. A investigação e o julgamento reduziram o espaço para especulação. Não foi demonstrado um assalto, uma vingança preparada contra Carlos, ou um conflito anterior entre Fernando, Bruno e Fernanda. Também não foi provado que o casal tivesse qualquer participação na recusa que antecedeu o primeiro tiro. As testemunhas não ouviram exatamente as mesmas palavras, mas a estrutura permaneceu firme. Fernando entrou armado. Carlos não o atendeu de imediato. 3 pessoas foram mortas. Fábio foi alvo de outro disparo e o autor fugiu. O caso já é extremo, sem acrescentar motivos secretos ou planos que nunca foram demonstrados. A identificação do suspeito foi rápida. Sobreviventes conheciam Fernando. Testemunhas tinham-no visto e ele vivia a poucos metros do estabelecimento. A dificuldade era encontrá-lo. A polícia judiciária assumiu a investigação. A barbearia foi examinada, os sobreviventes começaram a ser ouvidos e a procura estendeu-se para fora de Lisboa. Nas primeiras horas, o problema já não era descobrir o nome do homem que disparara, era perceber onde se escondera, quem o ajudava e se ainda tinha acesso à arma. Enquanto Fernando permanecia em fuga, circularam no bairro rumores sobre o seu paradeiro e versões contraditórias sobre os veículos usados. A investigação precisava de separar pistas reais de informação que apenas aumentava a tensão. Ao 7º dia, a procura estreitou-se. A localização tornou-se possível com o apoio de familiares. A 9 de outubro de 2024, Fernando foi encontrado numa casa de uma prima, no Pinhal Novo, distrito de Setúbal, a cerca de 35 quilómetros do local do crime. A polícia judiciária cercou a zona. O pai colaborou na entrega. A detenção terminou sem novos disparos. Fernando foi conduzido para interrogatório e ficou em prisão preventiva. A captura encerrou a fase de perigo imediato, mas criou outra pergunta, decisiva para o julgamento. A perturbação psiquiátrica retirava-lhe a responsabilidade, diminuía-a ou não alterava a capacidade de compreender e controlar os atos. Antes dessa resposta, uma pausa breve. Se valorizas documentários portugueses construídos com fontes verificadas e respeito pelas vítimas, subscreve o Arquivo Criminal. Fernando tinha historial de acompanhamento psiquiátrico e passagens por serviços de urgência. A defesa sustentou que sofria de esquizofrenia e que poderia ter agido durante um surto. O historial clínico, por si só, não respondia à questão penal. Era necessário avaliar o estado de Fernando no momento dos disparos, se compreendia que o comportamento era proibido, se conseguia orientar as próprias ações e se uma doença reduzia essa capacidade. A avaliação foi realizada pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. O psiquiatra forense ouvido no julgamento não confirmou a esquizofrenia alegada pela defesa. A perícia divulgada apontou uma psicose tóxica, associada a consumos ou abstinência, mas concluiu que Fernando era imputável e não estava dominado por um surto incapacitante quando disparou. O perito valorizou uma sequência considerada organizada. Fernando transportou a arma, dirigiu exigências a Carlos, mudou de alvo, tentou atingir Fábio e fugiu. O episódio do restaurante também foi usado para demonstrar reconhecimento das pessoas e adaptação às circunstâncias. A defesa pediu nova avaliação e insistiu que o historial clínico não recebera o peso necessário. Também sustentou que, mesmo sem inimputabilidade total, a responsabilidade poderia estar diminuída. O pedido não alterou a conclusão pericial. Na primeira sessão do julgamento, Fernando recusou falar sobre os factos. Durante a identificação, respondeu de forma desconexa. Disse não saber o próprio nome completo nem o nome dos pais e afirmou que morava com a polícia. O perito e o tribunal entenderam que essas respostas exageravam sintomas e não demonstravam incapacidade no momento dos homicídios. A decisão não declarou Fernando mentalmente saudável. Declarou algo mais específico. Os problemas identificados não lhe retiraram, nem reduziram de forma juridicamente relevante a consciência e a capacidade de escolha necessárias para responder criminalmente. O julgamento começou em 13 de novembro de 2025, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campos de Justiça. Fernando respondia por 3 homicídios qualificados.
um homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida. A acusação não dependia de uma confissão. Havia vestígios no local e testemunhas presenciais, colocadas em diferentes pontos da sequência. Fernando permaneceu em silêncio sobre o crime. O tribunal teve de reconstruir os minutos decisivos, confrontando a prova material com 3 perspectivas de sobreviventes que viram e ouviram partes diferentes do ataque. Fábio apresentou o relato mais completo. O que confirmou que entrou com Fernando, viu Carlos cair e fugiu por medo, embora não tenha ouvido a conversa sobre o corte. O jovem que estava na cadeira disse que Fernando entrou irritado, ouviu os disparos em sequência e viu o autor afastar-se com aparente tranquilidade. As diferenças de percepção foram registadas, mas não alteraram a identificação do autor nem a ordem essencial dos acontecimentos. Os familiares trouxeram ao tribunal aquilo que a cronologia policial não mostra. A mãe de Fernanda explicou que a neta tinha pesadelos. O filho mais velho tornara-se mais nervoso e tivera dificuldades na escola depois de saber da morte da mãe pela televisão. O Ministério Público apresentou o ataque como uma sequência consciente, desencadeada por um motivo fútil. A defesa insistiu que a doença poderia excluir ou diminuir a responsabilidade e contestou a perícia. O tribunal precisava de decidir entre 3 possibilidades: inimputabilidade, responsabilidade diminuída ou responsabilidade plena. Para isso, não bastava saber que Fernando tinha problemas psiquiátricos. Era necessário determinar o efeito concreto desses problemas quando escolheu a arma, os alvos e a fuga. Antes da sentença, o julgamento ainda corrigiria um facto repetido desde o primeiro dia. Durante mais de um ano, notícias, homenagens e textos institucionais apresentaram Fernanda como grávida. A informação parecia confirmada por um exame médico inicial e foi repetida por diferentes órgãos. Chegou a integrar o voto de pesar aprovado pela Assembleia da República. No julgamento surgiu a correção. Fernanda não estava grávida. O Instituto Nacional de Medicina Legal tinha confundido um dispositivo intrauterino com sinais de gestação. O erro mostra como uma informação inicial, mesmo quando parece vir de uma fonte técnica, pode atravessar múltiplas publicações sem nova verificação. Corrigir não reduz a gravidade da perda. Fernanda continuava a ser uma mulher de 34 anos, mãe de 2 filhos, companheira de Bruno e vítima de um homicídio sem ligação ao conflito iniciado dentro da barbearia. Respeitar uma vítima também significa não transformar uma informação falsa em parte permanente da sua história. A 28 de janeiro de 2026, o Tribunal Central Criminal de Lisboa declarou Fernando Silva culpado. Foram aplicados 19 anos de prisão por cada um dos 3 homicídios, 9 anos pelo homicídio tentado contra Fábio e 2 anos e 6 meses pela detenção da arma proibida. Em Portugal, essas penas não são somadas mecanicamente até produzirem uma condenação de muitas décadas. O tribunal realiza um cúmulo jurídico e fixa uma pena única dentro da moldura legal aplicável. O resultado foi 25 anos de prisão, o máximo permitido para uma pena única. Fernando foi também condenado a pagar indemnizações aos filhos das vítimas e a Fábio. A RTP, citando a Lusa, divulgou um total de 410 mil euros. O Jornal de Notícia publicou 415 mil. Por isso, a formulação mais rigorosa é cerca de 410 mil euros. Na leitura da decisão, o tribunal considerou que Fernando compreendia a ilicitude dos atos e agira com frieza e indiferença pela vida humana. A defesa recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, contestou novamente a avaliação psiquiátrica, a imputabilidade e as penas aplicadas. A 14 de julho de 2026, a relação manteve a condenação de 25 anos e rejeitou os argumentos da defesa. O advogado admitiu a possibilidade de novo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Até 3 de agosto de 2026, não foi localizada qualquer decisão pública do Supremo que alterasse o resultado confirmado pela relação. O processo tinha uma resposta judicial clara. O motivo continuava a desafiar qualquer proporção humana. Depois do crime, a Grande Apente deixou de ser apenas o lugar onde Carlos concretizara um sonho. Tornou-se também o ponto exato em que 3 famílias perderam o futuro que conheciam. Carlos deixou 5 filhos e um bairro, que o conhecia desde criança. Fernanda deixou 2 filhos. A mais nova perdeu o pai e a mãe no mesmo instante.
Fábio sobreviveu porque conseguiu baixar-se antes de a bala atingir a montra. Fernando conhecia a barbearia e conhecia Carlos. Entrou para pedir um serviço comum. Ouviu que teria de esperar. Depois fez escolhas sucessivas, permaneceu armado, disparou contra Carlos, matou Bruno e Fernanda, tentou atingir Fábio e fugiu. A doença psiquiátrica foi investigada. Não apagou nem reduziu a responsabilidade criminal reconhecida pelos tribunais. A diferença entre 3 mortos e 4 foi medida em centímetros. Para ti, o que torna este caso mais perturbador? A banalidade do desencadeador, a escolha de vítimas sem ligação ao conflito ou o facto de o autor conhecer o lugar e as pessoas? Comenta com respeito por Carlos Pina, Bruno Neto, Fernanda Júlia, pelos sobreviventes e pelas famílias. Se este vídeo ajudou a compreender melhor este caso, deixe o like. Partilhe com alguém que também se lembra e se chocou com essa história. E inscreva-se no Arquivo Criminal para acompanhar mais casos reais, investigações difíceis e histórias que Portugal nunca esqueceu. Até o próximo vídeo, fiquem ligados e atentos!